Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080. Eu dizia no início da celebração que quando nós ouvimos essa palavra, amizade, que é lembrada de novo no Salmo, a grande pergunta é: será que nós somos amigos de Deus? Será que nós consolamos Deus à medida em que nós estamos disponíveis a consolar o irmão e a viver como um sinal de Deus na terra? Vejam, diariamente nós somos tentados a diminuir o projeto de Deus, a minorar a força de Deus. A sociedade moderna, especialmente, ela cada vez coloca Deus mais encurralado, muitas vezes favorecendo até uma visão mítica e não mística de Deus, que faz com que inclusive a gente entenda o Evangelho como uma literatura. E alguém poderia dizer: padre, mas o Evangelho é uma literatura. Mas não é só. Porque o Evangelho, ele fala de uma pessoa. A pessoa na qual nós somos desafiados a nos relacionar. E não é à toa que a fé cristã tem como base, é basilar na fé cristã, crer em Deus, pessoas três. Então nós não falamos, Marcos, de um personagem literário. Eu poderia pegar Os Irmãos, por exemplo, de Dostoiévski, que é um livro difícil de ler, 1000 e tantas páginas, e pegar muitos sinais, muitas coisas boas a partir do diálogo dos irmãos, que servem para a vida, são balizas morais, mas eu jamais poderia experimentá-los como pessoa. No fugaz do tempo, se fossem queimados todos os livros, ficariam até na nossa mente alguns personagens importantes. Quem já leu sabe dos diálogos morais dos irmãos, da dinâmica em que eles vão construindo a própria honra e a própria religiosidade. Mas não passariam de personagens. E faríamos assim com inúmeros. As crônicas, se a gente pegasse da literatura brasileira, especialmente as de Machado de Assis, que eu acho que são atualíssimas. Uma que eu acho que todo mundo deveria ler é O Alienista, não é? Especialmente nesse tempo que a gente odeia por muito pouco e faz política como se a gente estivesse torcendo para futebol. Deveria a gente se enxergar, né, olhando, falando assim: mas o que eu vivo, né? Será que eu que sou doido que tenho que me trancar, ou será que todo mundo está doido? Nós lidamos com personagens, e há muitas pessoas de fato que se apropriam até no nome de Jesus, não crendo dele, mas se apropriando do nome dele, enxergando ele como um personagem, que apenas e somente só nos dá um caminho de moralidade. Mas a fé derruba isso em essência, quando transpõe uma grande diferença em que há entre aqueles que conhecem Jesus como um personagem moral e até tentam seguir as suas indicações, e aqueles que conhecem Jesus como pessoa. E quando a gente conhece uma pessoa, muda tudo. Quando a senhora conheceu o Arthur, não mudou tudo? Esse bom português? Mudou a vida. Quando a gente conheceu alguém que se apaixonou por ele, o que aconteceu? Muda tudo. Muda tudo. E é nesse sentido de encontro que aparece a vida apostólica e que nos faz celebrar os apóstolos. Os apóstolos não encontraram um personagem. São Paulo, mesmo não tendo conhecido Jesus, conheceu Jesus por histórias, por testemunhos. Até então era perseguidor dos seus seguidores. Conheceu Jesus pelo testemunho dos outros. Ao encontrar Jesus,
caia em si. Faz a experiência do filho pródigo, caia em si. Por quê? Eu posso encontrar um personagem, ele pode me ajudar a ser melhor, mas quando eu encontro uma pessoa, ela produz em mim uma reação, e esta reação se chama conversão. E hoje nós celebramos, ao ler esse evangelho, a conversão de um dos 12. De um homem que desacreditava de onde vinha Jesus. Porque Jesus veio da periferia. Está lá, 200 quilômetros praticamente de Israel, a capital de Israel, Jerusalém. Nazaré fazia parte do reino do norte, era o reino de Israel, cuja capital era Betel. Naquele tempo antigo, mas Nazaré é tão distante, não tem nada. Uma região, meia dúzia de uva, e um pouquinho de gente que cultivava lá alguma coisa. Tanto que quando alguém queria fugir de algum problema, ia para Nazaré, uma vilinha ali de 200, 300 habitantes no máximo. E Natanael expressa: será que pode vir alguma coisa boa de lá? E para nós ele ensina, e talvez pudéssemos fazer um contraponto a isso, mas será que para este mundo pode vir alguma coisa de Jesus que não seja só uma baliza moral? Porque a nossa experiência não é moral, a nossa experiência é com uma pessoa que se chama Jesus Cristo. E é isso que muda a vida. Eu posso usar até o exemplo de Jesus em outras religiões, crendo inclusive em outras religiões, em coisas que ele não criou, que ele não viveu, que ele não defendeu, que os seus apóstolos, seus primeiros testemunhas eram contra. Até essas religiões podem usar o seu testemunho, como os judeus usam por ocasião da separação, algo que Jesus falou, como tantas e tantas outras religiões usam. Mas existe de fato uma diferença entre quem considera Jesus um personagem que pode até ajudar moralmente e de quem o conhece como pessoa. E assim o evangelho continua. Vem ver. Quando nós falamos de visão na Bíblia, nós falamos de um dom que aliás Jesus recuperou de muitas pessoas. Natanael já era para Jesus um bom israelita. E o bom israelita que não vivia a religião da goela para fora, mas do coração para fora, ele era capaz de reconhecer o mistério de Deus, porque ele não estava em busca de um benefício, ele estava em busca de um encontro. E quando Jesus fala uma coisa banal, e o evangelista quer mostrar isso, a banalidade de um sinal, Marcos, não há um milagre. Não há um milagre. Ele não conhecia Jesus, ele não sabia quem era Jesus. Jesus podia ter passado por detrás dele, o reconhecido. Não há um milagre, não há um sinal no evangelho de João, como os outros sinais em Caná, etc e tal, em tantos outros. Não há, absolutamente não há. Há um homem falando: você estava sentado debaixo da figueira e eu te vi. E é essa troca de olhares que muda a nossa vida. Porque é dessa troca de olhares que muitas vezes você não espera que aquela menina que você vê com 13, 14 anos ou 16 vai virar depois de alguns anos a tua esposa. Não é? Vocês lembram a troca de olhar? Não foi só uma troca de olhar? Teve prosa? Não? Nenhuma mensagem de WhatsApp. Quantos anos faz a troca de olhar? Qualquer coisa perde 50, né? Uma troca de olhar. Aí você falou: essa moça é garbosa. Eu tenho uma tia italianinha que morreu e falou assim, casou com um português também, tio Antônio Seves. Ela virou e falou assim: enquanto eu vi esse português de sapato limpinho, sendo que São Paulo naquela época era quase barro, na Bela Vista, chegando na igreja de sapato limpo, eu disse: esse homem é um homem que merece casar, porque está de sapato limpo, mesmo à frente da quirupita sendo de barro.
É um homem que entra com dignidade na igreja. E eles ficaram casados 62 anos. E Natanael hoje é celebrado em vermelho porque derramou o seu sangue por causa de uma troca de olhar. E quando a gente troca o olhar com Jesus, talvez a gente não consiga enxergar todas as maravilhas que Ele já fez em nossas vidas e todas aquelas que Ele fará. Por isso, se você deixar o Jesus personagem bíblico hoje e decidir-se, eu quero encontrar Jesus de verdade, troque um olhar com Ele, de olhos fechados no momento que você comungar, e diga: Senhor, me veja, porque eu quero te ver. E eu tenho certeza que Ele dirá para você coisas ainda maiores que este milagre de eu me fazer um pedaço de pão, verás com a vossa vida. E eu tenho certeza, eu verei, e vocês também verão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.